Clientes novos versus clientes já existentes. Em sua empresa, qual é a composição de clientes novos versus clientes já existentes? Esta pergunta é fundamental. Dependendo da resposta, o tipo de analista, os processos e as ferramentas mudam de forma considerável. Vejamos aqui nesse gráfico. Os pedidos novos respondem por 14% do total de pedidos, enquanto 30% dos pedidos são de clientes com mais de 3 anos. Ou seja, dois opostos que necessitam de fluxos internos, ferramentas e analistas de perfis diferentes. Neste outro gráfico, é possível avaliar que o percentual de recebimento também é distinto entre os grupos. Quanto mais novo o cliente, menor o recebimento. Novamente, fica claro aqui a importância de efetuar segmentação. Se a inadimplência está concentrada nos clientes novos, a empresa precisa rever obrigatoriamente o perfil dos seus analistas e os instrumentos que utiliza para aprovação. Se são os clientes já existentes, precisa investir urgentemente em um processo de monitoramento de carteira. Bom, ramos de atividade. Às vezes é necessário fazer estudos sobre o funcionamento de determinado segmento para descobrir a melhor forma de se conceder crédito. Se você é uma analista de crédito, me diz quando foi a última vez que realizou esse tipo de estudo. O ponto é que o ciclo operacional difere de forma considerável entre os diversos ramos de atividade. E até mesmo dentro dos ramos de atividade encontramos diferentes processos. Vejamos aqui neste exemplo de uma indústria de bebidas. Dentro deste segmento temos distribuidores ou brokers, supermercados e lanchonetes. O ciclo operacional de cada um é distinto. Um necessita de maior limite e maior prazo e certamente temos a questão de concentração de risco. Por isso, as ferramentas para monitorar esse risco, o processo de análise e até mesmo o perfil do analista deve ser distinto de uma empresa que concentra suas vendas para lanchonetes, já que esse tipo de empresa, as lanchonetes, vendem a maior parte à vista e a parte do cartão é quase toda antecipada. Os prazos aqui, eles precisam ser bem curtos. Nas lojas especializadas não é diferente. Cada grupo tem um processo de venda e de recebimento. O ponto é controlar a concentração dentro da base da sua empresa. No caso da nossa empresa modelo, houve uma concentração em lojas especializadas de pequeno porte. O fato é que a esteira checa documentos, verifica se tem ou não tem restrições, aprova ou rejeita, muitas vezes não basta, não é suficiente. É que nesse tipo de empresa havia um ponto que foi totalmente ignorado. O gap entre os prazos de vencimento das duplicatas dos pedidos versus o prazo que o dinheiro da venda do produto entrava no caixa. É o que eu sempre digo, no final do dia, uma empresa só paga um título se tiver crédito ou caixa. Vejam aqui o efeito da concentração deste cliente na empresa. Utilizando nosso critério de grau de risco, ou seja, a relação entre a participação destas empresas no faturamento versus a participação dos seus valores vencidos no total de valores em abertos da empresa. A relação foi de 1,7. Assim, a empresa aumentou a concentração justamente nos clientes de maior risco. Bom, vamos agora ao porte das empresas. Nos últimos anos, a indústria passou a atuar no varejo e, com isso, o ticket médio dos pedidos caiu de forma significativa. De modo que isso demanda novas ferramentas, novos procedimentos e novos relatórios. Trabalhar com pequenas e médias empresas requer muita atenção. São empresas muito mais frágeis financeiramente. Nessa tabela, agrupamos pequenas e médias empresas e separamos aquelas de maior porte. Quando avaliadas desta forma, fica nítido o risco dessas empresas. Por isso, o monitoramento é tão importante. É preciso evitar, por exemplo, situações como essa.
em que se alcance um risco superior a R$500 mil junto a uma microempresa. Quando ocorre a concentração com essas empresas, todos os indicadores são alterados. Aqui, a cobrança também não se atentou a essa alteração de perfil e manteve a mesma régua de cobrança. Conclusão: maior grau de rolagem, ou seja, menor eficiência. Nessa outra indústria química, a mesma coisa. 97% dos clientes estavam concentrados junto a pequenas e médias empresas. Vejam o quanto isso impacta operacionalmente a área de crédito e, por consequência, a cobrança. A quantidade de clientes que precisa ser acionada aumenta de forma considerável. O mais interessante é que nesta empresa, os processos de crédito ainda eram formatados para empresas de grande porte e a cobrança priorizava as filas com base no valor. Isoladamente, a dívida de cada empresa de fato não era relevante, porém, ao serem agrupadas, verifica-se que o risco total supera o patamar de risco das grandes empresas. Fica nítido aqui a necessidade de adaptação dos processos em função do porte da empresa. Região. Existem vários estudos que indicam que a inadimplência varia em relação à região. Você já fez um estudo da base para avaliar como melhorar a performance de cada região? Eu já demonstrei anteriormente que nesta empresa, as regiões de Centro-Oeste e Nordeste apresentam maior risco em relação às demais regiões. Nesses levantamentos, primeiramente em pessoa física, é possível sim verificar que o percentual de CPFs negativados é bastante distinto por região. O Norte se destaca como a região que possui a maior parcela da sua população negativada, 45,9% dos CPFs em restrição, enquanto o Sul, essa proporção é de 35%. O interessante é que, ao divulgar essa matéria, o destaque era para a região Sudeste, que possui a maior parte dos CPFs negativados no país. E claro, não podia deixar de ser diferente, já que a região Sudeste também é a região mais populosa. Assim, é sempre bom ter cautela para interpretar essas notícias. No caso de PJ, não é possível fazer uma proporção sobre a base de CNPJs, pois muitas empresas negativadas já não se encontram mais ativas. Assim, utilizei outra metodologia. Utilizei a proporção de empresas ativas versus a proporção de empresas negativadas. Novamente, o Sudeste aparecia como a região mais inadimplente. Porém, se analisarmos sobre esse ponto de vista, é possível ver que o Sudeste possui 61% das empresas ativas do país e 53% das cidades com restrição. Bom, independente da forma como se analisa os indicadores, o fato é que a inadimplência muda e é preciso estar atento a estas mudanças. Tempo de fundação. O Brasil é uma grande fábrica de empresas, porém, as empresas recém-constituídas continuam sendo os grandes ofensores nas bases de títulos em aberto. Novamente, é preciso tratar esses clientes de forma diferenciada. Nesta empresa, 43% dos pedidos novos eram empresas com menos de 6 meses, ou seja, era muita concentração de risco e eu afirmo para vocês que todos esses dados são verdadeiros. Na verdade, as lojas especializadas eram justamente as empresas recém-constituídas. E o problema era justamente a empresa não ter efetuado medições que lhe permitisse identificar o quanto cada pedido aprovado agregava de risco. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre os prazos. Prazo é uma ferramenta comercial, é uma variável que deve ser considerada na questão estratégica, pois afeta o caixa da empresa e é também uma condição que pode agregar risco, se não houver um cuidado em relação à questão do ciclo operacional. O ponto é que geralmente o crédito entende que prazo é com a área comercial e não se atenta que muitas vezes o prazo é mandatório para a questão da inadimplência.
Idealmente, um produto deveria ser pago com a receita da sua venda. Assim, ter um prazo para pagamento muito superior ao prazo de recebimento representa, sim, um grande risco de inadimplência. Por isso que em nossos treinamentos reforçamos tanto a questão do ciclo operacional das empresas clientes. Saber de quem a empresa compra e em que prazo paga, para quem vende e qual prazo recebe, pode ajudar muito a reduzir a inadimplência em sua empresa. Lembram desse slide? Parcelamento não é para pedalar. Neste levantamento, podemos ver claramente a questão da inadimplência em relação aos parcelamentos. Quanto maior o parcelamento, maior a inadimplência. E por quê? Porque o dinheiro já entrou no caixa e foi utilizado para outra finalidade.